Eu tomei um banho, tava dançando um pouquinho. Não tem nada pra fazer aqui em casa. Assim, tipo assim, diferente. Ah, eu dançando um pouquinho. Aí quando... Faz tempo que o Samuel veio pra cá e... Acho que esse óculos que a mãe dele nem usa mais. Tava na bolsa dele pra ele brincar. Aí eu coloquei assim, ó. Coloquei esse óculos. Esse óculos que a senhora não usa mais, que é brinquedo só não, eu coloquei o óculos e o chapéu. Aí as raparigas com os cafés, as raparigas e o pai do Benjamin querendo armar pra cima da Sara, tipo assim, porque se ela não deixasse o óculos, eu não tinha colocado junto com o chapéu pra ficar diferente, né? E tu sabe como é que essas raparigas pobres são invejosas? Elas acharam que eu fiquei bonita. Não é que eu não fiquei bonita? Lógico que não. E quando eu for andar um pouco mais bem vestida, que eu colocar a obturação do meu dente que caiu a obturação, não estragou o dente, caiu a obturação. Aí quando eu for andar mais... E aí? Que culpa eu tenho? Se elas transaram com um pobre que é o pai de Benjamin? E que culpa eu tenho se ele escolheu um bando de mulher tudo pobre, invejosa e ambiciosa? O que eu tenho a ver com isso? Cada um cuida da sua vida. Agora elas acham que tem que dar fim de mim pra poder a Natasha ganhar com a Ivone, elas? Ganhar o quê? Uma pessoa pra ter direito a alguma coisa e ganhar, não precisa dar fim de mim. Né. Eu não quero mais ficar morando aqui. Entendeu? Moisés não tem nada a ver. Eu só não quero mais ficar morando aqui. Eu não quero ficar com o pai de Benjamin também, não. Eu não quero nem saber, mano. Quero nem saber. Eu nunca vou ser feliz aqui dentro dessa casa com ele embaixo do mesmo teto, não. Eu tava lembrando do meu irmão, do meu meio-irmão. Eu tava me lembrando do Frank, né? O Frank que é o pai na história da Vila Vitória. Sabia que o pai da Vila Vitória foi preso junto? E depois, eu não sei se o Frank foi preso primeiro, o filho do Zé Assunção, mas aí o pai da Vila Vitória foi preso também. Todos os dois foram torturados pra ir descobrindo o segredo da Vila Vitória, que é a minha filha. Então o pai da Vila Vitória foi preso no tempo que o Frank foi preso. Quando aluguei o apartamento lá do Seu Assunção, que o pai da Sara pagava aluguel, o Sebastião Feira Martins Neto, o Frank tinha ido preso mesmo. Porque a Tati
que é a filha do tio Paturico, a loura. A Tati casou com o Frank lá dentro da cadeia, por isso que nós... Não, eu não me estranhei com ela, só queria saber se o Frank era o pai da Vila Vitória. Porque eu fiquei sabendo que o pai da Vila Vitória tinha sido preso, aí tinha entregado uma mulher e uma criança errada pra ele, tá entendendo? Aí como o Frank, eu ouvi uma conversa da Tati, mas a Nina e a irmã da Nina... elas três estavam conversando sobre o casamento da Tati com o Frank lá dentro da cadeia. E eu, será que o Frank é o pai da Vitória? Porque, não, mas como... Porque se a Tati casou com o Frank, a Emily é filha de outro pai, né? Não tinha como entregar uma mulher errada e uma criança errada pro Frank, né? E aí eu peguei e escrevi um bilhete pro Frank perguntando se ele andava no Grêmio, querendo saber um pouco da vida dele. Eu não queria que a Tati soubesse que eu queria saber um pouco da vida dele, se ele andava no Grêmio. Eu queria descobrir uma coisa só entre eu e ele, se ele era o pai da Tati, para não atingir o relacionamento do Frank com a Tati. Mas a Tati logo descobriu e pensou que eu queria tomar o Frank. Mas não, eu só queria saber quem era o pai da Vila Vitória. Até porque, ela discutiu comigo à toa. Eu não agredi ela não, tá entendendo? Eu não podia fazer isso, não. Não podia, não. Só que por onde ela me pegou com a unha grande, ficou a marca. Mas só que ela não me bateu, não. E a Sara Jane não tem nada a ver. Tá entendendo? Então é assim, eu segurei ela pra ela não me agredir, mas eu não agredi ela porque eu não podia. Porque ela praticamente é vítima, porque ela não tava entendendo o que eu queria falar com o Frank. Porque eu tava atrás do pai da minha filha. Se o Frank fosse o pai da minha filha, eu não ia tomar o Frank dela. Eu só queria encontrar o pai da minha filha pra acabar, sabe? Pra acabar com a... Assim, tipo assim, o pai do Benjamin querer ser o pai da Vila Vitória sem ser. E ele não é o pai. Então eu tinha que encontrar todos os pais de sangue da minha filha e dos meus filhos. Tá entendendo? Por causa das famílias de sangue. E... os pais de sangue da minha filha e dos meus filhos passariam a ter direito com as famílias de sangue através de mim e através dos meus filhos. O pai do Benjamin, sendo o pai do Benjamin, como ele vendeu o Benjamin, ele não tem direito. Então vai dar confusão por causa do Benjamin. Porque se o Benjamin não voltar para debaixo do mesmo teto que eu tô, o Benjamin não pode ser incluído no meu testamento, que os outros meus filhos estão, porque são herdeiros de sangue. Eu sou a herdeira de sangue, a neta de sangue do meu avô. Então, o Benjamin não tem esse direito, e o pai dele não tem. Não tem. Assim que nem os outros pais das minhas filhas e dos meus filhos. Através das minhas filhas e dos meus filhos aí, a família de sangue tem direito. Mas o pai do Benjamin não tem. Até porque o pai do Benjamin, ele é falso cabeça, ele é falso herdeiro. Então o Benjamin tinha que estar aqui dentro de casa com nós. Dependendo de comer arroz e feijão, do mesmo jeito que os outros foi criado, que falam que eu abandonava, caía no mundo e deixava, as coisas não é bem assim não, tá entendendo? As coisas não é bem assim não. Então o pai do Benjamin, ele já perdeu. Eu não sei o que ele faz aqui dentro dessa casa, porque ele já perdeu por causa do pai do Benjamin. Aliás, ele perdeu por causa do Benjamin e por causa da Ivone e da Natasha e das raparigas que ele se envolveu. Que foi justamente por causa dessas raparigas que ele se livrou do menino. E também a dívida que ele devia para a irmã dele, que é essa Maria, que ela estava cobrando, tinha condição de pagar, mas ela deveria ter me comunicado. Olha, Andréia, o pai do Benjamin me deve uma dívida e ele vai vender o Benjamin, que é filho dele, teu, para pagar essa dívida. Eu não queria permitir. Eu não queria permitir. Então eu não podia agredir a Tati. Tá entendendo? Aí, por causa do pai da Vila Vitória, eu passei das 9 horas, mais ou menos, 10 horas da manhã, até 11 horas da noite, numa cela lá na central, lá no Grêmio, tá entendendo? Perto do Grêmio. Aí eu numa cela, Tati na outra, pra ela deixar de ser bobona, né? E aí teve uma audiência lá na Amazonas, naquele... Sabe lá na Amazonas, onde tem audiência? Aí eu falei, Tati, era pra gente entrar num acordo, tipo, fazer as pazes e terminar a situação, tá entendendo? Eu falei pra ela, eu só faço as pazes contigo se tu me falar. Se tu sabe quem é o pai da Vila Vitória, porque o seu Assunção, com a família dele, conhece meu pai, conhece o pai da Vila Vitória.
E aí ela não podia me falar, só que eu não sabia que ela não podia me falar. E aí eu falei, não, então pronto. Eu não vou conversar contigo também mais não. Pronto. Mas eu vi quando a Tati falou que eu e a Laodiceia éramos de Manaus, da banda do Amazonas, só que a Laodiceia não tinha nada a ver, porque a escolhida foi eu. Mas só que, ó, se eu conhecesse o Frank antes, que era solteiro, não era pecado eu me casar com o Frank. Agora, quem enganou o Frank e a Tati foi o seu Assunção, com a Natasha e a Ivone, e com certeza o tio Paturi envolvido no meio, e o tio Paturi acabou sendo enganado pela Natasha com a Ivone, assim que nem a baixinha, tá entendendo? Mas vamos parar de falar sobre casamento, eu tô falando sobre o pai da Ávila Vitória. Se ele soubesse o que eu já passei na minha vida pra tentar encontrar ele, mano. Eu não quero nem lembrar. Não quero nem lembrar o que eu passei pra encontrar ele. Pela felicidade da nossa filha. Ele não precisa se casar comigo, mas eu tinha que encontrar ele. Ó, quando você entra na central, você entra aqui assim, aí a primeira entrada que vai pra cá assim, ó, eu tava lá na última cela. Aí bem na frente tinha uma cela que tinha uns meninos. Aí eu comecei a cantar lá. Ó, não tinha, a luz estava quebrada. O banheiro tava entupido de marmitex. Tinha cocô pelas paredes. Eu fiquei lá, seu ingrato. Fiquei lá. E a Tati falando de lá e eu falando daqui. Porque eu falando da cela que eu tava e a Tati falando de lá. Eu digo, Tati, não tinha obrigação, não tinha necessidade de nós estar aqui, não. Se tu me entendesse, tu ia ver que eu só queria saber se o Frank é o pai da Ávila Vitória. Eu não ia te tomar dele, não, menina. Tu é louca, é? Tá entendendo? Parece que depois ela conheceu um rapaz, se apaixonou, engravidou e aí separou do Frank. Porque a Ávila Vitória tem os olhos do Frank também, assim. Tá entendendo? As características do Frank. Só que eu acho que a Ávila Vitória é filha na história do Frank. A Ávila Vitória é neta na história do seu Assunção. O seu Assunção é meu pai na minha história. Mas só que ela não me entendeu, tá entendendo? Ela não me entendeu, eu não vivo desesperada atrás de homem. Tanto que é que eu não quero nem saber do pai do Benjamin. Por causa do quê? Por causa disso, mano. Por causa do Benjamin. Se a Tati separou do Frank, não foi minha culpa, não. Entendeu? Isso aqui é verdade. O pai do Benjamin, ele não pode ocupar o lugar do pai da Ávila Vitória e assumir o lugar de pai da Ávila Vitória, porque ele não é o pai de sangue da Ávila Vitória. Ele é o pai de sangue do Benjamin. E isso é impossível. É impossível. Porque cada uma da minha filha e dos meus filhos tem seus pais de sangue, tem sua família de sangue. O pai do Benjamin não pode assumir o lugar dos pais da minha filha e dos meus filhos. Tá entendendo? E eles aqui de trás pegando os direitos da família. Não pode, porque não é eu que estou fazendo isso. Eu vou levar culpa. E minha filha e meus filhos também. Da falência da família de sangue da minha filha e dos meus pais. Aliás, das famílias de sangue da minha filha e dos meus filhos, que no qual são famílias de sangue dos pais das minhas filhas e dos meus filhos. Agora assim, eu não posso colocar um óculos, eu não posso colocar um chapéu, tá entendendo? Eu não posso, porque a inveja é grande. E o pai do Benjamin sempre faz as vontades das raparigas que ele se envolveu. Ela não tem vergonha na cara, mano. Eu já tô agoniada com isso. Eu não tenho pai na minha vida com essas mulheres que ele se envolveu e os cafetinos querendo que as mulheres ocupem meu lugar, os cafetinos querendo ganhar, isso é impossível, eu sou só uma.
Tati é filha da Loura com tio Paturi, a titia Raimunda. Ela é tipo assim, a titia Raimunda, ela tinha uma mágoa dentro dela por causa da traição do tio Paturi. O tio Paturi namorou com uma mulher lá do Oropiara que o tio Paturi engravidou essa mulher e a tia Raimunda conheceu a filha do tio Paturi. Ela falou, minha filha, a filha do teu tio é bonita. É a mágoa que eu vou morrer levando, é dessa traição do teu tio que ele fez comigo. Tá entendendo? E a Tati, ela se criou com padrasto. Ela tem a mãe dela, mas se criou com padrasto. Padrasto. Padastro. Tá entendendo? Eu acho que no passado a Tati deveria ter sido filha da Francinete pro tio Paturi. Agora quem tá como filha da Francinete é a Natasha. Não é a Sarajane nem eu. Tá entendendo?